Seguimos aqui com o Jogo Aberto Regional na tela da Band. Muito obrigado pela maior audiência de todos os tempos de um programa esportivo regional com média de 6 pontos no Ibope, com pico no minuto a minuto de 9 pontos. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Renato Cajá deixou a Ponte Preta. Vamos mostrar aqui para você uma matéria. Pouco a gente fala a respeito da Ponte e tal, e a preparação da Macaca, que joga somente no domingo. Mas agora vamos falar da saída do Renato Cajá. Deixa eu ver na tela. Foram 140 jogos, 3 anos em 3 passagens distintas pela Ponte Preta. Gols memoráveis. Já recebeu o título de Salvador da Pátria e também foi vaiado. A história de Renato Cajá se mistura com o passado recente da Macaca. A primeira passagem foi em 2008, vice-campeão do Paulistão. Chegou como aposta e logo caiu nas graças da torcida. Saiu brigado com a equipe em 2009, mas retornou 2 anos depois, em paz com os torcedores. Renato Cajá! Se tornou protagonista da volta da Macaca à elite do Campeonato Brasileiro. Continuou por mais alguns meses e novamente saiu em baixa depois da eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo e a derrota no derby da semifinal do Paulistão contra o Guarani. O reencontro em 2014 foi com muito apoio de parceiros para bancar salários e a própria transação. O camisa 10 demorou a engrenar. Foi até reserva em alguns jogos da Série B, mas o bom futebol retornou nessa temporada e com tudo. 23 de setembro de 2014, Ponte Preta 3, Vila Nova 0. Cajá recebeu o passe de Cafu na entrada da área e arriscou o chute de primeira com o pé direito. A bola foi no contrapé de Kleber Alves e abriu a contagem no Serra Dourada. 28 de fevereiro de 2015, Ponte Preta 2, Red Bull 1. A jogada começa com Rodinei pela direita. Ele avança e encontra Rony livre na área do Touro Louco. Frente a frente com o goleiro, Renato Cajá toca levemente com o pé esquerdo e a bola voa para abrir o placar. É da Macaca! 10 de maio, empate por 3-3 com o Grêmio. Com a Ponte atrás no placar, Cajá recebeu de novo de Rodinei na entrada da área. Com 2 toques, ele domina e coloca no ângulo direito. Finalmente, 17 de maio, Ponte Preta 1, São Paulo 0. Nem bem uma semana depois daquele golaço, Cajá fez outro. O meia dominou na entrada da área e colocou no canto direito por cima de Rogério Ceni, o gol da vitória. Renato Cajá se despediu neste sábado. Mal deixou a partida e enfrentou 14 horas e meia de viagem até os Emirados Árabes. A proposta do Xará FC foi tentadora e com direito ao pagamento da multa de quase 6,5 milhões de reais. Agradecer ele pela contribuição até aqui, pela entrega, pelo caráter, pelo trabalhador, pela liderança que teve e a vida que segue. Parabéns a ele. A saída dividiu a torcida. Ele só joga quando quer, meu amigo. Na verdade é uma só. Ele já fez isso com a cabeça de uma Ponte com a Ponte Preta uma vez. Vai fazer falta. Independente das críticas, a Ponte Preta já correu atrás do substituto. Ou até mesmo no plural, substitutos. O meia Felipe fez exames médicos nesta segunda-feira no Majestoso e pode ser apresentado oficialmente como reforço na tarde de hoje. Ele vem emprestado do Atlético Paranaense e fica pelo menos até o fim deste ano. Mas ele pode não ser o único. Badi, também do Furacão, é cotado para também ser emprestado à Macaca. Os detalhes ainda estão sendo resolvidos. Se isso se concretizar, seriam 2 jogadores para substituir apenas um. Bom, primeiro a opinião do programa sobre a ausência do Cajá. O que vai significar isso? A Ponte faz uma boa campanha na competição, está na 10ª colocação, mas o Cajá contribuiu. Você viu aí os gols do Cajá. Claro que nos últimos jogos também mingou, né? Ele parou de chutar para o gol, também estava com essa cabeça aí na transação. A Ponte fez o que pôde. Para o mercado nacional, a multa era de 3 milhões de reais. Para o mercado internacional, 2 milhões de dólares, 6 milhões de reais. A Ponte tem 40%. Não tinha o que fazer para segurar o Cajá. A Ponte fez todas as loucuras possíveis, aumentando em 3 vezes seguidas o salário do Renato Cajá para ele ficar.
Ele foi chamado de mercenário pela torcida, a torcida ficou extremamente irritada, mas enfim, o Cajá foi lá cuidar da vida dele, né? Um jogador com mais de 30 anos, provavelmente esse será o último contrato do Renato Cajá. Olha, gente, uma coisa para mim é bem clara. O Cajá que nós vimos aí, nesses lances maravilhosos, não é um Cajá definitivo, ele não é sempre assim. Nunca foi sempre assim. Ele fez 6 jogos onde fez esses gols maravilhosos. Mas me lembro que quando ele estava para começar a temporada, nós, até no Paulista, nós dizíamos na Rádio Bandeirantes, olha, é bom ter 2, o Adrianinho e o Cajá, porque um joga um pouquinho cada jogo. Um joga um tempo, outro joga outro joga um jogo, outro joga outro, porque condição física nem o Cajá tinha, nem o Adrianinho tinha. Nós achávamos isso. Para nossa surpresa, nesse campeonato, o Cajá entrou e arrasou. Não só conseguiu fisicamente jogar o tempo todo, como conseguiu fazer gols maravilhosos. Mas ultimamente ele já não vinha se sustentando. Então não tenha saudades desse Cajá que vocês viram aqui, um Cajá muito abaixo do que vocês viram. Não tem alternativa. E acho que a Ponte vai sentir falta daquele Cajá que nós vimos, mas é obrigação do time encontrar substituto, ou mudar um pouco o esquema de jogo. Não precisa centralizar então no armador, muda um pouquinho e vamos em frente. Não dá para um clube centenário como a Ponte Preta depender de apenas uma pessoa chamada Renato Cajá. Nem que fosse o Neymar, né? Não é bom depender, imagina, do Renato Cajá com 30 anos. Estão chegando aí 2 meias, o CH, Felipe e Badi. Felipe já trabalhou com o Guto Ferreira em 2 oportunidades, Mojimirim e Figueirense. Nas 2 oportunidades ele foi muito bem. Uma campanha em 2012 extraordinária com a equipe do Mojimirim. Mas no Atlético Paranaense ele não estava bem. Tanto é que o Atlético, o Mário Celso Petralha, né, segundo o Vadão, é o cara que acende cigarro no relâmpago. Difícil ganhar do Petralha. E o Petralha soltou aí o Felipe, que é esse que você está vendo aí. Já está em condições, inclusive, né, ficará à disposição a partir de hoje do Guto Ferreira. E o Badi é aquele Badi, teve uma passagem positiva pelo São Bernardo, disputando o campeonato. Fez um bom campeonato paulista Série A1 pela equipe do São Bernardo. O que você acha? Para empatar com o Petralha já é complicado. Para empatar. É verdade. Ganhar ninguém ganha dele. É o seguinte, existe isso mesmo. Alguns jogadores de qualidade chegam em algum clube e eles não se adaptam. Acontece isso. Aliás, no Atlético Paranaense, lá tem o modus operandi, o departamento do futebol, que o fisiologista manda mais que o treinador. Eu não sou contra nem a favor, eu estou dando uma informação. E tem muito treinador que não se adapta lá. É só perguntar para o Vadão. Vadão que tem muito respeito. Todos os clubes estão fazendo isso. Mas no Atlético do Paraná é o seguinte. A seleção brasileira, só para dar uma informação, a seleção brasileira de vôlei feminino está usando uma câmera que consegue detectar quando a atleta está numa situação de estresse muscular e pode chegar a uma contusão. Essa câmera, ela mede a temperatura do corpo. Então muda de cor. Quando fica num vermelho intenso, é a hora de parar. E o teste, inclusive, né, a gravação, ela é feita no treino e no jogo. Então aí para a atleta, entra em situação de recuperação para depois continuar jogando. Mas os homens que trabalham no voleibol, eles estão preparados para a tecnologia. Nem todo mundo no futebol está acostumado com isso. O treinador de futebol hoje no Brasil precisa trabalhar muito, estudar muito para chegar no nível dos homens que comandam e que são treinadores no voleibol. Mas eu não quero fazer essa comparação, não. Eu só estou dizendo que pode ser, existe uma chance que na mão do Guto Ferreira o Felipe jogue, e jogue bem. Possa substituir o Cajá até com qualidade. Só quero lembrar o seguinte, o apelido do Felipe, por aí no mundo da bola, é vagalume. Acende e apaga. Joga uma bem, outra mal. Não tem regularidade. Então a gente vai torcer para que na Ponte ele faça um grande trabalho. Agora ele sabe jogar futebol, com certeza. Agora o Badi, Batista, para mim é aposta. Olha, só para lembrar, o Felipe já passou pelo Guarani, né? Você pulou aí, Batista, mas esse Felipinho aí já passou pelo Guarani. Ele passou e fez uma boa campanha pela equipe do Guarani. Foi ele é de Piracicaba, viu, Zé? É de Piracicaba, jogou no Guarani. Sabe quanto que ele jogou no Guarani, Zé? Você vai se lembrar, ele jogou com o Giba, finado, que Deus o tenha, né? Grande amigo nosso, excelente treinador.
falecido, ele jogou com o Giba, num período realmente conturbado, muito difícil. Mas eu estava pegando as fichas técnicas e dando uma olhada, o Felipe foi muito substituído. Ele começava jogando, mas no segundo tempo, 11, 12, 15, 18, no segundo tempo sempre tinha uma substituição. Tinha o Marcelo Macedo, que sempre entrava no lugar dele, tinha Anselmo, também jogou no Guarani, entrava sempre no lugar dele, então sempre ele era substituído no segundo tempo. Não sei se melhorou fisicamente, me parece que tem problema físico também. Isso tem que ser observado. Mas é evidente que é um bom jogador. E sobre o Petralha, é evidente que ele é esperto. Mas eu boto muita fé no filho do Odicai na Ponte Preta, que não é bobo. O filho do Odicai é muito bom. Gustavo Bueno. O Gustavo Bueno é muito competente. E o Guto Ferreira também é muito competente. A junção dos dois me parece que é uma junção capaz de não ser enganado assim infantilmente pelo Atlético Paranaense, que mandaria 2 bondes aqui de graça, né, para se livrar só dos salários. Eu acho que a Ponte está aproveitando uma oportunidade onde o Atlético não viu virtudes nesses 2 jogadores, e a Ponte, quem sabe, consegue ver essas virtudes para poder aproveitá-los. Até porque meio-campista hoje em dia está difícil. Olha, o Atlético Paranaense não é um bom parceiro. A Ponte já se arrebentou, tinha um jogador aí, Ney, lateral direito, fez grande sucesso, depois jogou no Internacional de Porto Alegre, foi campeão do mundo, e o Ney foi para o Atlético Paranaense e o Atlético mandou um jogador Castor, um meia. Esse Castor não virou nada. E nessa troca a Ponte ficou com 60% do Castor e o Atlético Paranaense ficou com 60% do Ney. O Atlético fez muita grana com o Ney e a Ponte fez o... Mas nessa troca aí, Batista... Chupou o dedo, ficou no prejuízo. O Castor foi perda total, né? PT. Só que não aconteceu nada com o Castor. Mas a Ponte pegou um pouco de dinheiro, né? Pelo menos um pouco de dinheiro ela pegou. Não pegou só o Castor, pegou um pouco de dinheiro também. Mas pior fez o Guarani. O Lorenzetti mandou 5 jogadores para o Atlético Paranaense, entre eles... o Paulo André. Paulo André foi junto, mas tinha Paulo André, tinha João Marcelo, tinha Simão, Juninho, vários jogadores. Mas vamos esquecer todos os outros jogadores. Só o Paulo André rendeu um baita de um dinheiro para o Atlético Paranaense, que negociou ele com o Limans, da França. A culpa é do Petralha? A culpa é de quem fez o negócio daqui, Tá jogando até hoje, hein? O Paulo André está jogando no Atlético Mineiro até hoje. No Cruzeiro. Cruzeiro, sabe? No Cruzeiro. No Cruzeiro. Exatamente, no Cruzeiro até hoje. Foi campeão mundial com o Corinthians. Então vamos falar o quê, né? Vamos falar o quê? Não é que o Petralha é muito esperto. Os outros é que são muito incompetentes. Foi o que eu falei. Falta competência aqui. Petralha tá ele... Olho grande. Pedir todo mundo pede, não é verdade? Ué. Agora, falar sim ou falar não depende de quem está do outro lado. Foi isso que aconteceu com o Guarani. Olha, está aqui conosco Fernando Chacal. Ele foi campeão mundial na Tailândia. Fala pra gente um pouco desse mundial aí, como é que foi, Fernando? Bom, uma experiência muito legal, a gente sair do país, chegar num hotel onde só tem atleta, várias seleções, cada um falando sua língua ali. Eu não falo inglês, então estava bem difícil se comunicar lá. Bom, a experiência da Tailândia já proporcionou assim, muita coisa diferente, principalmente na comida. A galera reclama muito e realmente é difícil de comer lá. Comeu o que lá? Eu fui mais no arroz normalzinho mesmo, um frango, mas assim, é difícil de você achar um confiável ali que você olha e fala, não, isso aí é frango mesmo. Um grilo frito assim, não chegou a comer lá? Não, eu não cheguei a comer, não. Escorpião no espeto? Tentei experimentar. E ainda aquela comida para os atletas, ou seja, preparado, diferenciado para eles. Imagina se a gente for lá, o que a gente não acaba comendo? Nem o besorrinho? Não comi não. Teve uma galera que comeu escorpião, mas eu não tive essa coragem de experimentar. Ainda bem que eu já aposentei, história de escorpião rei, eu já aposentei. Não tem mais nada com isso. Agora, Fernando, quantos países participaram e como é que foi esta chegada, né, para conquistar a medalha de bronze? Bom, 33 países, se não me falha a memória, 33 países. Para se classificar para o Mundial, eu tive que ser campeão brasileiro 2014, então tá aí também a medalha do Campeonato Brasileiro. Qual que é a medalha? Essa aqui? É essa aí mesmo. Essa de campeão brasileiro. Fernando, eu digo uma coisa, eu sei que não está nos Jogos Olímpicos ainda essa modalidade esportiva,
Porque depende de uma quantidade de países que pratiquem essa modalidade. Quantos países praticam essa modalidade? Você sabe mais ou menos? Bom, eu acredito que quase o mundo todo pratica, né? Hoje em dia no MMA é a arte que é mais usada em pé. A galera que é da trocação do MMA geralmente vem do Muay Thai e do boxe, mas pro Muay Thai ter o chute, então eu acho que é mais completo. Será que é porque é violento que não está nas Olimpíadas, então? Eu não sei se é violento. Eu acho, para mim é violento, para você não é. Enfim, o que você acha? Por que não está nos Jogos Olímpicos, Pan-Americanos e tal? Bom, eu acredito que seja assim porque assim, num campeonato de GP os atletas podem assim, chegar a se lesionar fácil, porque não tem tanto equipamento de proteção. Então acredito que por esse motivo não está nos... Como é que é a graduação do Muay Thai? A graduação do Muay Thai a gente tem vários graus, né? Então, da primeira, os treinadores chamam seus alunos, o mestre vai até a academia, ou então vai até uma academia fazer esse exame, e aí é avaliado os princípios do Muay Thai. Então, primeira graduação é avaliada ali a postura, os golpes primários ali do Muay Thai, e assim vai subindo, até chegar no caso no meu grau que é vermelha, faltam 2 para preta, aí já é mais porrada mesmo, aí é luta lá na academia e tem que aguentar até o final. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O nosso programa hoje até um pouco mais tarde, 13h20, daqui a pouco o Mundial de Beach Soccer. Brasil e Espanha com Ulisses Costa aqui na tela da Band. Voltamos já já.